Vocês pediram um vídeo respondendo as perguntas de vocês, perguntas que vocês mandaram pra mim lá no Instagram, tá? Tanto no direct, mas também na caixinha de perguntas. Então eu vou responder vocês porque só sabe que o que é endometriose quem passa pela endometriose. E eu passei pela endometriose, ainda tenho endometriose. O fato de eu ter feito a cirurgia não significa que eu não tenho endometriose, tá? Até porque eu tenho adenomiose, não fiz a retirada do útero. Tenho a adenomiose, ela é a endometriose no músculo do útero. Então, ainda tenho endometriose lá. É uma doença crônica. A cirurgia eu não fiz para curar, para aliviar os sintomas. Então, a cirurgia para mim foi um tratamento, já que todos os tratamentos clínicos que eu já fiz não resolveram. Já começo respondendo aqui uma pergunta. Todo mundo precisa de cirurgia? Pelo que eu vi de médicos, estudei e analisei, não, nem todas as mulheres que têm endometriose precisam fazer cirurgia. Porém, algumas, né, que estão ali comprometendo órgãos ou que estão em um estado que não conseguem mais viver de tanta dor, aí sim o médico avalia e faz a cirurgia. Eu tenho aqui no meu Mac e tá assim, o estresse piora a endometriose? Sim. Tá? Até porque a gente começa a liberar cortisol. Eu tenho o meu médico, cirurgião, ele falou sobre isso no Instagram dele. Ele falou que o cérebro da mulher que tem endometriose, ele se modifica, tá? Então, vale a pena, vou deixar para vocês o Instagram dele aqui embaixo, para vocês darem uma olhada, mas vale super a pena, tá? O que que acontece? Imagina só, você está em alerta, libera cortisol e adrenalina, então seu corpo ele tá preocupado com o quê? Ele está preocupado com vencer essa dor. Então, o sistema nervoso ele fica hiperativo. Sistema nervoso hiperativo significa o quê? Mais dor. Quem já sentiu isso? Eu já senti. Quando eu fico estressada, nervosa, ansiosa, angustiada, triste com alguma situação, magoada, eu já senti a dor aqui, ó. Vinha uma dor aqui nas costas, que vinha pra cá, aqui embaixo, gente, uma cólica insuportável fora do período menstrual. Então, sim, o estresse afeta muito a endometriose. Não é que a doença progride, não é que ela aumenta, mas afeta, tá? Ela dói mais. Essa pergunta, a endometriose muda quem a gente é emocionalmente? Sim. Porque imagina a confusão, né? Os teus hormônios, a inflamação, o teu corpo. Ora você tá disposta, ora você não tá. Ora você tá bem, ora você não tá. Quem tem endometriose sabe que a endometriose ela tem um favor, né? Ela tem a potência de fazer a gente ficar um dia bem e outro dia de cama. É isso que acontece. Ó, de manhã você tá bem, à tarde você tá de cama, você tá querendo descansar, você não tá legal, você tá com dor de cabeça. Então, sim, abala. Que mente, gente, que pessoa que consegue ficar bem o tempo todo, se tá doendo, se o corpo tá pedindo socorro. Então, sim, abala mentalmente, com certeza. E não só isso, mexe com a autoestima, mexe com tudo na vida da mulher. Outra pergunta aqui é, depois da cirurgia, o corpo volta ao normal? Claro, gente, volta ao normal. Não sei se eu vou poder mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tentar mostrar, né? Eu tô com... Aqui, ó. Tá? Aqui são as minhas marcas. Não sei se vai dar pra ver. Aqui tem uma, ó, tá vendo? Aqui tem outra. Meu umbigo. E aqui tem outra marca, tá? E sim, voltei ao normal. Eles colocam um gás, né, CO2 ali no momento que você tá fazendo a cirurgia, mas depois de 7, 8 dias a sua barriga já vai voltando ao normal, graças a Deus. Você não vai ficar para sempre com aquela barriguinha inchada, não. Porém, eu fiz a cirurgia por vídeo. Tem gente que faz a cirurgia via aberta, que não é tão recomendado assim pelos médicos, né? Eles falam que a minimamente invasiva é a melhor. Então, eu não sei dizer se a aberta demora mais, porque é um corte cesariana, mas a por vídeo, volta, pode ficar tranquila. Outra pergunta, a outra aqui. Você também sentia culpa por não dar conta de tudo? Sim, muita culpa, muita mesmo. De, nossa, eu não sou capaz, nossa, como... Eu queria uma frustração, na verdade,
quero fazer, mas não tô conseguindo. As outras conseguem, aí você começa a se comparar. Como que fulana consegue, mas eu não consigo? Fulana dá conta, eu não dou conta. E isso é tão ruim porque você começa a se comparar até dentro do seu relacionamento. Se você é mãe, você começa a se comparar com outras mães que conseguem. Se você é esposa, você começa a se comparar com outras esposas que são mais proativas, que conseguem dar conta de tudo, essa proatividade, essa produtividade, né, que quem tem endometriose muitas vezes precisa abrir mão, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Então a doença, ela me trouxe para esse lugar de olhar para mim e falar assim, peraí, calma. Então, se nada me parava, a endometriose me fez parar para olhar, é como se estivesse realmente me chamando, ó, para, olha para você. Você tá querendo agradar, você tá querendo dar conta de tudo porque você quer agradar também. Então isso me fez olhar pra mim e ver que eu não sou uma máquina e que eu sou diferente. Eu tenho endometriose, tenho uma doença crônica inflamatória e eu acho que trabalhar a aceitação foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Olhar pra mim e falar, não, eu tenho endometriose, eu sou uma endomulher. Não que a endometriose ela vai tomar conta da minha vida, mas a partir de agora eu entendo que tem sim algumas limitações. Isso não vai me limitar em tudo, não, mas eu vou trabalhar para que eu consiga olhar para mim com um olhar mais carinhoso, com um olhar mais caridoso, para eu não me cobrar tanto. Essa pergunta aqui eu acho muito interessante. É comum desenvolver ansiedade ou depressão? E sim, eu vou ser bem sincera com vocês, como terapeuta, esse ano de 2025 eu tive uma recaída, assim, tremenda, de não conseguir atender, de não conseguir trabalhar, não estava conseguindo ser fiel comigo mesma. Então eu parei de atender e falei, não vou atender ninguém, porque eu não tô conseguindo lidar comigo emocionalmente, alguma coisa tá acontecendo, e de fato estava, porque eu estava passando por esse momento de tristeza profunda, emocionalmente abalada com tudo que estava acontecendo. E eu comecei a ver que os dias ficaram mais escuros e a ansiedade estava tomando conta de mim. Por quê? Primeiro, porque você recebeu um diagnóstico e você precisa trabalhar a aceitação desse diagnóstico, porque passam mil coisas na sua cabeça de, eu não vou poder ser mãe, eu vou viver isso a vida inteira, eu vou perder partes do meu corpo, eu vou perder partes dos meus órgãos, e aí você começa a colocar um monte de coisas na sua cabeça, coisas que não vão acontecer. Então, eu comecei a trabalhar essa questão de que o futuro a mim não pertence, né? Eu tenho controle do que está acontecendo agora. O que não está acontecendo agora, não está acontecendo hoje, eu deixo para depois, deixo para ter o controle amanhã. Mas não dá para ter controle do amanhã se você está vivendo hoje. E tentei trabalhar isso comigo. E a depressão, eu vivi em uns 3 meses em um estado depressivo. Não foi uma depressão, mas foi um estado depressivo. Esse estado depressivo ele tinha que acabar, porque se ele não acabasse, se tornaria até uma depressão, algo muito pior. Então, esse estado depressivo de não querer levantar da cama, de não querer ver pessoas, de não querer estar com pessoas, um estado de apatia. Então, eu não via mais felicidade em coisas que as pessoas falavam, uau, que bacana isso. Eu não via, eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia, que gostava muito de fazer, por exemplo, com alegria, né? Eu não conseguia mais cozinhar. Eu amo fazer bolo. Minha linguagem do amor é fazer bolo. Aqui em casa, é a coisa que eu mais gosto de fazer é bolo. Só que eu não estava mais conseguindo, não estava mais sentindo vontade, não estava mais sentindo felicidade. Quando eu fazia, era, fiz por obrigação. Então, essas coisas foram tomando conta de mim e eu percebi que eu estava vivendo em um estado de apatia, que não estava sendo legal. E eu tive consciência disso. Eu tive consciência que eu não estava bem, que eu precisava de ajuda. Então, foi aí que eu tentei de todos os meios, e eu até fiz um e-book falando sobre isso, né, que pode ajudar várias pessoas, como que eu saí desse estado, como as coisas que eu fiz me ajudaram a dar a volta por cima, mesmo estando naquele período sombrio da minha vida, né, aquele meio de ano de 2025, que foi assim uma incógnita, não sabia quando ia fazer cirurgia, não sabia quando ia ter um diagnóstico, não sabia se precisava fazer cirurgia, o que estava acontecendo na minha vida. Então, muitas coisas aconteceram e eu explico tudo lá naquele e-book. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui para você, você pode dar também, estar acessando esse e-book, que eu tenho certeza que vai ajudar você. Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui, muitas pessoas não vão assumir, mas muitas mulheres têm, tá? Aqui, você já teve medo de ser abandonada por causa da doença?
E aí? Tô te fazendo essa pergunta também. Tô jogando pra você. Você já teve medo? Seu marido largar você? Falar, não, não quero ficar com você. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, que o cara chegou e falou assim, ai, você sente dor todos os dias. Eu, de verdade, não vou ficar com uma mulher doente. Isso foi tão forte. Eu vi vários comentários de mulheres falando que foram abandonadas por conta de ter endometriose, algumas em processo de diagnóstico, o marido não acreditava. Então, assim, eu não tive medo de ser abandonada porque eu já tinha trabalhado a minha questão emocional, né, a ferida da rejeição. E em alguns momentos eu me sentia um peso. Então, não que o meu marido, ele falasse pra mim, nossa, você é um peso na minha vida, nossa, não sei o que, não. Mas querendo ou não, quando a gente tem uma pessoa que tá precisando de mais atenção em casa, que tá passando por um momento difícil, o outro, ele também sofre junto, porque ele precisa, sim, cuidar, né, dar atenção. Então, aí mexe um pouco com a rotina do outro. Então foi um ano que ele teve que me dar mais atenção, que ir mais no médico comigo, que ficar mais no médico comigo. Então aí o meu olhar de, nossa, ele tá deixando o trabalho dele pra estar aqui, ele tá deixando as coisas dele pra estar aqui, mas eu consegui controlar isso e olhar pra mim mesma e falar assim, no mesmo lugar, se ele estivesse no meu lugar, eu também faria isso por ele. E eu mereço sim um marido que me respeite, um marido que cuide de mim. Então eu comecei a trabalhar a crença do merecimento. E parei de ficar olhando por esse lado. Então, medo de ser abandonada não tive, mas sim a culpa, né, o peso, na verdade, de estar passando por essa situação, mas depois você vê que a culpa não é sua, né, são coisas da vida, aconteceram. Como manter a fé quando o corpo dói? Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi de várias pessoas falando assim, nossa, isso aí é falta de fé. Você tem que ir mais à igreja. Você tem que orar mais. Você tem que não sei o quê. E, gente, isso é tão ruim. Eu ouvi isso de amigos, de pessoas que eu gosto. Eu ouvi pessoas falando que eu tinha que me fortalecer mais, que eu tinha que parar de reclamar, de olhar pro lado negativo das coisas. Mas era a minha vida e eu não queria mentir para as pessoas. Falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Sendo que não tava, né? Eu tava sofrendo muito. Eu cheguei para Deus e falei, Senhor, me leva porque eu não tô aguentando. Quantas vezes eu rodei nesse chão da minha casa, falando, Senhor, tá demais essa dor, me ajuda. Coloca a tua mão sobre a minha pelve para que eu possa melhorar, porque tá insuportável. Então, só a gente sabe, né, a questão da nossa espiritualidade. E não é falta de Deus, jamais foi. As pessoas, elas julgam coisas que elas não sabem o que se passa com a gente. Mas sim, a espiritualidade, a minha fé me ajudou muito nesse processo. Porque de alguma forma Deus direcionou tudo. Então, tudo que eu chorava para Deus e parecia que ele não estava ouvindo, ele estava direcionando. Direcionando um médico bom, apesar de ter passado por vários que não me ajudaram em nada, mas Deus direcionou, ele me segurou em seus braços, ele deixou que acontecesse no tempo dele. Então, vamos lá, né? Operou um milagre no dia da cirurgia, que eu acabei ovulando bem nesse dia, então o médico viu que, como eu ovulei, tinha espaço saudável ainda no ovário que estava classificado como perdido. Mas ali no momento, ele conseguiu salvar. Isso mostra a grandeza de Deus, isso mostra a grandeza da fé, isso mostra o quanto Deus ele não se ausenta, ele está ali a todo instante, então sim, foi importante. Bom, essas são as perguntas que eu consegui responder agora para vocês. Vou fazer um outro vídeo de continuação de perguntas e aí já solto para vocês. Mandem mais perguntas para mim lá no Instagram, quem não me segue, começa a me seguir, que juntas somos mais fortes e eu quero convidar você a olhar para você de uma maneira diferente. Você não é endometriose, não se torne a doença, tá? Você pode ter endometriose, mas você não é ela. Ela não pode dominar a sua vida. Você tem que dominar a endometriose. Você tem que controlar a endometriose, mas ela jamais pode controlar você. Então, tô aqui para te ajudar, para fazer o que for preciso e o possível para levar informação para mais e mais mulheres, para que a gente possa crescer esse canal. Crescendo esse canal, a gente consegue alcançar mais pessoas ainda. Quer fazer o bem para alguém? Segue o meu canal, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com a pessoa que você gosta.
Quem sabe assim a gente consegue atingir o maior número de pessoas possíveis e tornar essa doença um pouco mais conhecida para as pessoas saberem que não é frescura, que é uma doença séria. Um beijo, até o próximo vídeo.